da doutrina espírita. Lembrando sempre que não vamos usar a doutrina, nem a conhecimento psiquiátrico, ou filosófico ou psicológico de qualquer linha, para ficar explicando e muito menos justificando aqueles nossos comportamentos insanos que nos levam mais cedo ou mais tarde ao adoecimento físico ou mental. Nossa meta, eu gosto de repetir, é sempre buscar instrumentos, instruções e quiçá instrutores que nos auxiliem na identificação desses comportamentos, que nos dê instruções para poder mudá-los e principalmente instrutores que nos auxiliem e nos suportem, né? Que nos dê suporte, né? E nos ajudam a adquirir esse conhecimento novo, se contrariando em relação ao velho. E hoje nós vamos comentar aqui sobre um tema interessante, tá? Que eu acabei, ouço muito isso porque minha esposa está fazendo um mestrado sobre isso, né? Sobre, não sei se é bem sobre compliance, né? Sobre compliance na governança, né? E houve um episódio em que ela foi numa reunião de uma instituição que eu não sei muito bem qual é, depois eu talvez descobri, e ela é neófita, ela é novata lá, né? Porque é uma instituição que cuida da organização das empresas, das governanças, e discute, sei lá, uma coisa meio científica. E aí foi se sugerido se era possível definir a palavra compliance, né? Ou que se é o compliance, que é você fazer as coisas dentro das regras, das leis, né? Seguir as regras e as leis. E que não necessariamente essas regras e essas leis são do bem, né? Ou seja, tem compliance também lá no tráfico de drogas, né? Tem compliance lá na Petrobras, tem compliance na governança. Aí a gente quer ver se esse compliance vai de acordo, né, com o que é do bem, do belo e do verdadeiro. Então, o nosso programa é hoje o compliance espiritual, né? A governança espiritual que está de acordo com as regras do bem, do belo e do verdadeiro. E aí perguntaram se ela conseguia definir compliance. Não foi para ela, perguntaram para o auditório, mas apontaram para ela se ela conseguiria definir em 3 palavras o que seria compliance, né? E ela disse, faça o correto, né? 3 palavras, né? E isso a gente começa então a perceber que provavelmente não fazer o correto tem 2 causas, ou desconhecimento do que é o correto, ou então a pessoa sabe o que é correto, mas ela tem ganhos em fazer o incorreto ou não correto. E aí então a gente observa que quando você fala de governança, nós estamos falando sobre aqueles que comandam as empresas, que muitas vezes nem sabem o endereço da empresa, mas é eles que pensam sobre o que ela vai fazer, se vai fazer, por quanto tempo vai fazer, né? E aí decide a vida de um monte de gente através de uma pirâmide de forças, né, até chegar no chão da fábrica, vamos dizer assim. Então a gente observa, e eu participei com ela de algumas reuniões, de algumas coisas, que eu precisei perceber que se a governança é corrupta, certo? Lá na frente os funcionários também o serão, né? E isso é o que está sendo discutido a nível de governança. Governança, como que se tem compliance, né? Como é que se faz as coisas dentro de um contexto de correição, né, de fazer bem feito, faça o correto. E aí então eu comecei a pensar nisso do ponto de vista espiritual, né? Como é que é o nosso compliance espiritual? O que é seguir regras? O que é ética? O que é moral dentro da espiritualidade, né? Como que a gente faz isso? É seguir uma religião? E se for seguir a religião, tem que respeitar os dogmas, tem que fazer os rituais, tem que se submeter aos sacerdotes, né? Porque do ponto de vista da teologia, a religião tem que ter alguns conteúdos, algumas coisas, senão ela não é chamada de religião. Dogma, sacerdote, ritual, né? Tem que ter pelo menos essas 3 coisas, né? E nós, da doutrina espírita, que não temos nada disso, né? Que nós somos uma doutrina que nasceu de uma pesquisa científica, que acabou caminhando na direção de uma filosofia de vida e que desembocou na origem de tudo, que é o cristianismo, né? Lembrando que no planeta Terra, talvez um pouco menos de 1/3 é cristão, né? Não tem muitos cristãos no planeta Terra. Então, hoje, defender o cristianismo é defender uma minoria que defende valores éticos e morais plenamente no bem, no belo, no verdadeiro, com sacrifício dos seus interesses pessoais e de qualquer titulação personalista, né?
Jesus veio e nos deu os exemplos de que, alcançando-se a importância de uma personalidade, em seguida ela morre, né, para dar passagem aos princípios cristãos, né, que são eternos, vamos dizer assim, né? E aí, então, quanto mais tentar entender como que a gente poderia, se é através de religião, se é através de uma doutrina, quais são os nossos sistemas de crenças, vamos dizer assim, que nos levam a poder ter esse compliance espiritual, né? Aliás, quais são as regras, né? Qual é a ética, qual é a moral que devemos seguir para estarmos espiritualmente no compliance, né? E outras, será que quem nos governa espiritualmente tem lá o seu compliance também? É uma coisa interessante, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu gostei muito do espiritismo, mas eu não vou nunca mais nele, porque a primeira vez que eu fui, o dirigente era um grosso, era um mal educado. Ou então eu fui tomar passe numa casa espírita e eu vi uma pessoa ser maltratada, ser colocada para fora, né? Ou então a pessoa caiu no chão e ninguém fez nada, sabe? As pessoas julgam, condenam e executam instituições, talvez de autoridade espiritual, né? Por coisas que acontecem que não estão dentro das regras que elas acham que deve existir, né? Ou seja, esperam perfeição, né? Quando talvez a melhor opção seria propor-se ao aperfeiçoamento, né? É o que a gente fala, né, do meio espírita, a gente comenta, né, que o bom espírita não é aquele que é perfeito, bonzinho, certinho, né? Não, é aquele que se esforça em dominar suas más tendências. Então, o que se valoriza é o esforço, não a perfeição. Então, se você vai numa igreja, ou vai numa doutrina, ou num grupo de estudos esotéricos, seja com CIG ou com S, você vai esperando que vai encontrar alguém perfeito lá? Provavelmente não, né? Não vá se decepcionar, não vá criar expectativas que depois você se decepciona, né? Então, o que seria então que a gente pudesse ter como referência um compliance, né? Seria Deus, né? Mas lembra que eu já comentei que se você for pedir satisfação para Deus, Ele não vai te dar. Se você é criatura, né? Por que o Criador vai ter que dar satisfações para Deus? Ele mandou os seus mensageiros, mandou Jesus, que Jesus deu exemplos, né? E a gente então vai tentar ver o que isso tem a ver com a nossa sanidade mental, como promover a saúde mental, ou no mínimo preservar a saúde mental. Como disse minha esposa, faça o correto, né? Compliance é isso. Cabe agora saber o que é correto. E, principalmente, ou objetivamente falando, o que é correto espiritualmente falando. E podemos até puxar uma outra pelinha aqui, já que nós estamos falando de espiritismo. E o que é compliance espírita, né? O que é faça o correto dentro do espiritismo? Será que existe, né, compliance da governança do espiritismo, né, vamos dizer assim? Isso nós vamos estar estudando aqui em detalhes, né? E eu peguei aqui uma referência também de um capítulo de um livro que fala sobre exatamente isso, e eu acho que isso já era o compliance da época, né? Que é do Tiago, né? O apóstolo Tiago, não é? Lembrando que Tiago, essa palavra não existe, tá? Se você deu esse seu nome para o seu filho, saiba que Tiago vem de Jacó, né? Na realidade, quando esse nome, Jacó, depois houve a ideia de que Jacó teria virado santo, né? Aí ficou Santo Yaakov, Santiago, e todo mundo achou que o nome do santo é Tiago, né? É uma coisa de etimologia da palavra. Mas, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 5, ele diz assim: cevaste os vossos corações como num dia de matança, né? E aí, vamos ler algumas coisas aqui interessantes que tem a ver com essa questão do compliance espiritual, né? Então ele diz assim, olha, pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Faz sentido, o que nós temos de mais divino no mundo é o sol, né? Em termos de firmamento terrestre, né? Matéria, né? Ele diz também, colabora o verme, né? O oposto do sol, né? Na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Também faz sentido, né?
Contribui a aragem, né, o ventinho, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Sim, 60%, 70%, 80% da vida que existe no planeta é água, né? Serve a árvore florindo, frutificando, regenerando a atmosfera. Realmente, a árvore, além de florir e dar fruto, ela ajuda a renovar o ar, né? Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e às vezes morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Isso foi interessante, isso é interessante. E ele comenta: indefectível lei de trabalho rege o universo. Interessante. Então vamos começar a falar sobre isso. Tá? Está desde o sol até o verme, né? Das árvores até os animais, né? Tudo se esforça, né? Para o espírito de serviço, né? Então, quando a gente fala de compliance, e quando a gente fala de compliance espiritual, provavelmente o que a gente deduz é que o que mantém a nossa sanidade física, mental, né, social e espiritual, é o espírito de serviço, né? Quando você se acha no direito, mas não serve, você então está caminhando na contramão da espiritualidade, né? Talvez, no máximo que você possa acontecer, como a gente começa a estar estacionado dentro de um egoísmo que só quer que as coisas aconteçam a seu favor e não contribui com nada, esperando, só exigindo direitos e esquecendo da sua